E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila. Meu nome é Flávio Rosa, sou especialista em fidelidade e você está no primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser e se manter ou voltar a ser fiel ao teu relacionamento. Tema de hoje, as principais asneiras, as principais besteiras que eu já ouvi sobre traição aqui na internet. Se você está passando por esse problema, se a traição é um tema que te atrai ou que te persegue de alguma forma, eu tenho uma forma de te ajudar. A minha primeira forma de te ajudar é meu e-book. É um livro online que você vai assistir no seu celular, no seu computador. Você vai lê-lo por apenas R$30. É Como Parar de Trair Definitivamente. Se você está passando por isso, ou se seu cônjuge está com esse problema, eu recomendo a você fortemente adquirir esse e-book, porque é muito barato e com certeza lá traz passo a passo prático para como conseguir parar de fazer isso. Eu, como ex-infiel, já estudei centenas de casos. Baseado nisso, na minha cura da infidelidade e no acompanhamento de centenas de pessoas, criei esse e-book para te ajudar, beleza? Dito isso, antes de citar quais são as principais besteiras que eu uso na internet quase que diariamente com relação a esse tema, deixa eu explicar por que eu quis fazer esse vídeo. Porque eu imagino o seguinte, essas frases, essas besteiras que são ditas, repetidas, à exaustão na internet, elas não estão aqui à toa, elas não foram espalhadas a esmo, sabe assim? Por coincidência. Não. Eu acredito que há algo por trás disso. Algo maligno. O próprio inimigo das nossas almas. Que lança essas ideias no mundo. Que lança essas frases besteiras, essas frases sem fundamento algum. Para que pessoas que estão passando por esse problema se apeguem a essas falas que são ditas exaustivamente e afastem essas pessoas do perdão, da reconciliação, da própria mudança, da transformação interna. Sabe, eu acredito muito que essas frases foram implantadas no mundo pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás, para que nem quem está traindo acredite mais em si próprio, acredite na própria cura, acredite na própria restauração, nem o cônjuge. Muitas vezes é um relacionamento que foi sempre bom, que sempre foi massa, que acabou caindo nesse problema grave, mas que se a pessoa acredita nessas frases que são ditas exaustivamente aí pelo mundão, ela nem cogita perdoar, ela nem cogita reconciliar, restaurar o casamento. Então eu acho que são sim frases ditas deliberadamente, de propósito, para que onde havia chance de cura, de reconciliação, deixa de ter, porque as pessoas estão doutrinadas por essas frases do maligno. Beleza? Então por isso eu faço questão de criar esse vídeo. É um tema um pouco diferente, né? As frases, as maiores besteiras sobre a internet, sobre a fidelidade na internet. Só que essas besteiras não são só uma besteirinha que conta como piada, não. Ela causa um estrago enorme na psique, na consciência de quem passa por esse problema. Beleza? A primeira e pior baboseira que eu ouço, e é típico isso, a única opção após a infidelidade de uma das partes é o divórcio. Esses dias eu vi uma mulher cristã com muito seguidor falando, não, traiu, a única opção mesmo é separar, não tem jeito. Quando você perdoa alguém, você está ensinando a te trair de novo. Faz sentido até esse tipo de coisa, mas toma muito cuidado. Muito cuidado. Infelizmente, sim, o divórcio pode ser uma opção, mas ele é a última opção. Ele não é a única e nem a primeira opção. A pessoa que está diante de um cônjuge que traiu, mas que sempre foi bom marido, boa esposa, que está arrependido e transformado, disposto a passar por um processo de cura, disposto a passar por um acompanhamento, muitas vezes pelo psicólogo, psiquiatra, tem doenças psicológicas que induzem a pessoa ao adultério. Eu tenho estudado sobre isso. Por exemplo, a bipolaridade, e tem outra doença agora que eu não vou lembrar o nome, com o tempo eu lembro, tendem a levar essa pessoa ao adultério. Não estou falando que todo mundo que trai porque é doente, não. Mas só para você ter ideia de como o tema vai muito além do que a gente imagina. Então, tem esse problema, sabe? A solução não é o divórcio. Tem um estudo que fala, inclusive, que 50% dos casais que se divorciam se arrependem. Então, a primeira opção não é o divórcio. Infelizmente, se a pessoa está de frente com uma pessoa não arrependida, uma pessoa que não dá sinais de arrependimento genuíno, que não quer passar por um processo, que joga a culpa no outro por ter traído, sabe? Uma pessoa que apela ao tocar no assunto, que não admite os próprios erros, infelizmente, para o primeiro momento, seja essa saída. Mas em outros cenários, de pessoas que têm um arrependimento, que sempre foram bons pais ou mães de família, sabe? Que querem realmente restaurar o casamento, que estão dispostos a pagar um preço que você vê na cara dessas pessoas que estão arrependidas, aí sim vale a pena o perdão e a reconciliação, e o divórcio seria a última hipótese, tá bom? Então toma cuidado, o divórcio não é a única opção, não é mesmo. Tanto se foi o homem que traiu, se foi a mulher que traiu,
Eu não faço acepção nesse cenário, tá? Não faço diferenciação nisso, se foi o homem ou se foi a mulher, beleza? Segundo, 2, essa aqui eu ouvi semana passada, eu falei, meu Deus do céu, essa é dos infernos. Não aceite o perdão se você traiu, porque a pessoa que diz que te perdoou só vai dizer que te perdoou para te dar o troco. A pessoa nunca perdoa, a pessoa só finge que perdoa para ter o prazer de dar o troco. Você já ouviu isso? Fala pra mim, comenta aí nos comentários, fala comigo, vai. A pessoa só vai fingir para ter o gostinho de te dar o troco e depois te dispensar. Olha que pensamento demoníaco. Então quer dizer que não existem pessoas realmente virtuosas, realmente dadas ao perdão, que vão perdoar voluntariamente, espontaneamente. Tem muita gente assim, inclusive eu digo que eu acredito, diante de tantos casos que eu já acompanhei, que a maioria das pessoas que tendem a perdoar, tendem porque são pessoas perdoadoras. São pessoas que tendem sim a entender todo o contexto, a não demonizar demais o caso, e entender que cabe o perdão para esse marido, para esse cônjuge, que sempre foi um bom marido, sempre foi uma boa esposa, e escorregou feio, causou um mal danado, é terrível. Não estou querendo aqui passar pano para adultério não, mas que muitas vezes as pessoas fazem isso por desatenção, por desequilíbrio emocional, por problemas de saúde psicológicos, por exemplo, tá? Então toma cuidado com isso. Acreditar que a pessoa só vai te perdoar para fingir, para te dar o troco, principalmente o homem. O homem tem muito medo disso. Ele é perdoado, a mulher descobre, ele vai vacilar com o celular. Normalmente as pessoas são descobertas dos seus adultérios por causa do celular, a pessoa deixa pista e fala assim, não vou nem aceitar o perdão da minha esposa, porque se ela me perdoar, é só para me dar o troco, eu não vou aguentar receber esse troco aí que ela pode me dar. Não acredite nisso. Tem pessoas que pensam assim? Tem. Infelizmente tem pessoas maldosas, mas eu não acredito ser a maioria, beleza? E outra coisa, outro item aqui, o terceiro item, que as pessoas falam, eu vi num vídeo esses dias e falei, cara, não acredito que as pessoas estão falando isso. Foi perguntado para uma moça, tá num parque, falando assim, você perdoaria a traição? Ela falou, não, quem perdoa é Deus. Já viram as pessoas falando isso? Não, perdoa não, quem perdoa é Deus. Essas pessoas então não são cristãs, porque na principal oração que a gente faz, que é a oração do Pai Nosso, fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu peço perdão para Deus em igual proporção ao perdão que eu ofereço. E é claro, quando eu estou falando aqui em perdão, quando se fala em adultério, nem sempre o perdão é continuar junto. De novo, se a pessoa que traiu não está apta a receber esse perdão ainda, porque atribui o erro a você, porque não está genuinamente arrependida, porque não quer mudar de comportamento, não abre mão de senhas e privacidade, essa pessoa não está apta ao perdão ainda. Não está apta ao perdão de reconciliação. Mas o perdão de você está perdoado, segue seu caminho, todos precisam disso. Então, da mesma forma que eu tenho que estar disposto a ser perdoado por Deus dos meus erros, se eu sou cristão, eu tenho que perdoar também. Então esse papo de que não, eu não perdoo porque quem perdoa é Deus, é demoníaco. Cuidado com isso. Nós sim somos munidos da capacidade de perdoar. Uns mais, outros menos. Uns têm que trabalhar isso, têm que entender, têm que aprender mais sobre como perdoar, outros é mais automático. E aí você olha para dentro e pensa, Deus do céu. E muitos disso é pela infância, é pelo que sofreu na adolescência, na juventude. Eram perdoados quando erravam? Ou eram punidos severamente quando erravam? Então, isso diz muito respeito à criação de cada pessoa. Mas esse papo de, eu não perdoo porque quem perdoa é Deus, isso não existe, tá? Nós devemos perdoar e Jesus fala pra gente perdoar 70 vezes 7. Olha só como é que é profundo isso. Vou perdoar 70 vezes a pessoa que me traiu? Não é isso. Muitas vezes, infelizmente, é perdão e tchau. Não tem jeito. Mas na maioria das vezes que eu acompanho, das pessoas que eu sigo e acompanho e tenho mentoria e etc., estão realmente arrependidas e dignas de perdão e reconciliação. Beleza? Quarto, Deus não perdoa a traição. Olha só, tem algumas pessoas que falam que Deus não perdoa a traição porque Satanás foi expulso do paraíso porque traiu Deus. E que Judas se matou porque traiu Jesus. Logo, então, não existe perdão para traições. Isso não é verdade, tá? Na parte que fala sobre traição na Bíblia, lá em Mateus, fala que sim, diante da lei de Moisés, não do coração de Jesus, é sim possível a separação diante do adultério. Lá nem fala adultério, fala impureza sexual. E sim, tem essa brecha lá na Bíblia, teoricamente. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui o link, tá? Jesus realmente autorizou o divórcio por causa de adultério? Pensa sobre isso. Mas as pessoas misturam tudo. Acham que porque Satanás foi expulso e Deus não perdoa a traição de Satanás é porque Judas acabou se matando, então é porque traição é um pecado imperdoável. Não tem isso na Bíblia.
tá? Inclusive ela fala que tem um único pecado imperdoável diante de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E com relação ao que é blasfêmia contra o Espírito Santo, existe aí inúmeras teorias. Não existe uma certeza teológica sobre o que de fato é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então esse papo de que não, eu não perdoo, porque nem Deus perdoa a traição, isso é mentira. Isso é outra ideia implantada no mundo pelo capeta, para que as pessoas falem assim, não sou obrigado a perdoar, não vou perdoar, porque se Deus não perdoa, por que eu vou perdoar? Não. Por que eu vou perdoar? Porque eu sou um ser elevado, porque eu sou um ser que não vai julgar todo o livro por causa de um capítulo, porque eu sou uma pessoa que vai olhar para todo o contexto da história, da nossa história juntos, ao invés de olhar só para esse erro que a pessoa cometeu, porque eu sou capaz de olhar numa pessoa e ver um arrependimento genuíno, uma transformação. Eu vivi isso, dos dois lados. Tanto eu fui traído, como consegui olhar para minha esposa, ver que ela não era aquilo que ela fez, e aquilo que ela fez é um ponto completamente fora da curva do temperamento, do caráter, da pessoa que ela é, como eu também traí. E minha esposa foi capaz de olhar para mim e falar, cara, esse não é o Flávio que eu conheço. Isso não faz parte do comportamento do homem com o qual eu me casei e me apaixonei. Eu fui fielzaço durante namoro, noivado e ali os 7 primeiros 8 anos de casamento. Depois caí na esbórnia, fiquei uns 5, 6 anos. Infelizmente falo isso com muito arrependimento e remorso. Traindo muito. E agora estou há 6 anos completamente fiel. Imagina se minha esposa acreditasse nessas besteiras. Imagina se eu acreditasse que trair uma vez vai trair sempre. Não adianta. Faz parte do caráter da pessoa. Isso é mentira, tá? Não acredite nessas mentiras. E por último, esse aqui é pesado, hein? Esse aqui é pesado, é para os homens. Homem que perdoa, perde a masculinidade. Chora em posição fetal no banheiro, no chuveiro. É bem verdade que o homem que perdoa, eu acredito que perdoar traição para homens é mais difícil que para mulheres. Estamos falando culturalmente, tá? Fiz um vídeo sobre isso. Homem perdoa a traição? Vai lá assistir. Se você for homem, você vai gostar. Sim, talvez seja mais difícil para nós homens perdoar a traição. Para mim foi muito difícil. Consegui, vivo bem, não fico lembrando toda hora, não choro de cócoras no banheiro. Nunca fiz isso, inclusive, nem na época que aconteceu. Mas sim, é mais difícil pra gente, é bem difícil. Mas dizer que vai para sempre perder a masculinidade, para sempre perder a virilidade, nunca mais vai conseguir ser o homem que era antes, não é verdade. O cara vai passar por um período sim, principalmente se não tiver ajuda, se não tiver acompanhamento. Vai passar por algum período sim que ele vai se questionar, que ele vai questionar a própria masculinidade, a própria potência sexual, a própria performance, é verdade, ok? Mas que esse tempo vai ser superado e pode até se tornar um homem ainda melhor e mais atento, sim. Então, que passa por um processo difícil no começo, de questionamento pessoal, passa. Mas dizer que vai ficar chorando no banheiro o resto da vida, dizer que nunca mais volta a ser um homem de verdade, dizer que a masculinidade acaba, é mentira do diabo. Então tome cuidado. Olhe para todo o contexto, vê se a pessoa está arrependida, vê se está disposta a receber ajuda, abrir mão de privacidade, sabe, de muita coisa. Está transformada? Está arrependida de fato, sabe assim? Da mesma forma que o erro foi um erro astronômico, o pedido de perdão deve ser na igual proporção. Sabe, como foi um erro grande, enorme, o pedido de perdão, a vontade de ser perdoado, deve ser tão grande o quanto. Assim que a gente mede mais ou menos se a pessoa está arrependida ou não. Se falar assim, você me perdoei, se quiser eu estou arrependido, se quiser continuar a gente continua. Isso não é um arrependimento genuíno. Agora se falar, pelo amor de Deus, eu fiz a maior besteira da minha vida, eu faço o que for necessário para você me perdoar. Aí sim é um papo de quem provavelmente está realmente arrependido. Arrependida. Vale para os dois. Beleza? Então toma muito cuidado. Não acredite em nenhuma dessas besteiras que você ouviu aqui no vídeo, tá? Com relação aos temas, né? A única solução é o divórcio, o homem fica chorando no banheiro, Deus não perdoa. A pessoa finge que vai perdoar, mas só para dar o troco. Não acredite em nada disso que o mundo te fala. Existem várias outras saídas. Essas frases são todas criadas pelo próprio inimigo das nossas almas. E não acredite nisso, tá? Se enche de conteúdo bom, se enche de conteúdo que vai contra isso. Porque o mundo vai querer nos bombardear de assuntos negativos, sem fé, sem esperança, sem virtude, para que a gente acredite nessas coisas toscas que eu citei, para que o nosso casamento acabe, para que haja um divórcio, para que haja mais uma família desfeita. E isso não é vontade de Deus. Beleza? Se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Já deixou seu like? Já comentou o vídeo? Já encaminhou para alguém que precisa? Faz isso. Quanto mais você passar tempo no vídeo, der like, encaminhar para alguém, comentar, mais o YouTube entende que é um conteúdo virtuoso e que vale a pena espalhar essa mensagem para mais gente. Ele vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Me dá essa força. E se você precisa de mais ajuda, além desse vídeo, eu tenho 5 formas de te ajudar. A primeira forma eu já te falei, que é o meu e-book. Apenas R$30, você vai encontrar como comprá-lo
na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você vai clicar no link, vai te dar lá as opções, beleza? Apenas R$30 e não vai vir no teu cartão de crédito do que se trata o e-book, o que foi a compra, tá? Primeira ajuda então, mais barato, e-book. Segunda forma de te ajudar, mentoria. Eu tenho uma mentoria mensal, com 2 encontros semanais, por videochamada no WhatsApp, no melhor dia e horário para você, com total sigilo e privacidade, onde eu vou te orientar de acordo com o seu caso. Homem, mulher, traidor ou traído, eu ajudo todo mundo no que diz respeito a esse assunto. Até as amantes que querem sair desse papel de amante, eu já ajudei e foi maravilhoso, porque ela conseguiu sair desse papel que não faz parte da essência dela, que não era para ser a vida dela, conseguiu sair do papel de amante. Fico muito feliz com isso, ok? Então tenho mentoria, tenho e-book, tenho sessão avulsa de aconselhamento. Você vai falar, Flávio, preciso de ajuda. Vai pagar R$50 apenas, vamos conversar entre 30 minutos e 1 hora para eu te ouvir e te aconselhar, uma vez apenas. Se depois dessa conversa você julgar legal a mentoria, bacana. Se ficou ali e já te ajudou, ótimo. Eu também tenho essa opção de uma sessão de terapia pelo WhatsApp, por videochamada, ok? Então eu tenho mentoria, e-book, sessão avulsa de terapia e também tenho 2 cursos. Um curso para quem foi traído e um curso para quem está traindo e quer parar. Para quem foi traído, o curso é Manual do Perdão. É um passo a passo que você vai aprender a como perdoar e se deve perdoar e manter esse casamento com essa pessoa. Para onde você tem que olhar, o que você tem que observar, quais são os sinais de arrependimento genuíno, de transformação que essa pessoa tem, para você falar, opa, então dá para perdoar e manter o casamento. Ou não, vou ter que perdoar e dar um tempo nesse casamento. Ou ainda pior, não tem como perdoar. Vou ter que liberar o caminho dessa pessoa porque ela não está arrependida. Lá no curso Manual do Perdão, você vai aprender sobre isso, ok? E o último curso é para quem está traindo, já não está mais feliz com isso, já perdeu a graça, já não faz mais parte da vida dele, mas não consegue mais parar dele ou dela e quer reconfigurar a mente, quer fazer um clique na cabeça para falar, opa, quero ser fiel e isso é bom. E a vida da fidelidade é muito melhor do que a vida da infidelidade. Eu, como passei por esse processo, posso ensinar, passei a estudar, passei a aprofundar no assunto e graças a Deus, excelentes resultados para quem quer parar de trair através do curso Mentalidade de Fidelidade. Você vai aprender a reconfigurar a tua mente para uma mente fiel e que gosta de ser fiel e que vive muito melhor na vida da fidelidade, beleza? Vê se não vacila. Toda semana tem vídeo novo por aqui que vai te ajudar a ser, se manter ou a voltar a ser fiel ao seu relacionamento, porque não existe vida melhor do que a vida em paz dentro de casa, do que a vida da fidelidade, do que a vida da harmonia dentro do próprio lar, do que ter um lar coeso, um lar onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo se ama, onde pode conversar, onde não tem coisas escondidas, onde não tem arestas, onde tem diálogo, onde tem amor, onde tem prazer em estarmos juntos. Isso eu garanto para vocês. Até a próxima.